Conforme foi apontado por Aldo Paviani, a falta de estruturação e planejamento resultaram na expansão das periferias que acabaram crescendo de uma maneira desenfreada. Apesar de Brasília ser considerada uma cidade planejada, ela também esteve à margem dessa periferização. Um dos fatores que podem explicar isso é o fato do Distrito Federal ser polinucleado, ou seja, as funções econômicas e as condições de emprego estavam centralizadas em Brasília, especialmente. E isso acabou gerando um desemprego estrutural dentro das periferias. Como resultado, as periferias estiveram e estão há um longo tempo com falhas de planejamento urbano, entre elas o Sol Nascente. O Sol Nascente ele se localiza entre o setor P-Sul e o setor P-Norte, e ele inicialmente era uma área rural e atualmente ele está inserido em uma zona urbana em uma parte e em outra zona rural de uso diversificado, conforme a Lei Complementar número 17 de 28 de janeiro de 1997. Essa área está situada em um terreno de concessão que foi fracionado de maneira irregular a partir da década de 90 e intensificado a partir dos anos 2000. Bom, a questão fundiária ela sempre esteve presente. Cabe ao planejamento urbano designar a função de ordenador do território municipal e Bom, levando em consideração o que o Paviani abordou em seu texto, ele diz que a urbanização no Brasil ela ocorreu de forma desorganizada e desordenada. Então, ela foi ocorrendo mesmo que de forma desenfreada e por conta disso aumentaram-se os casos de desemprego, de violência e de a falta de estrutura mesmo, porque a urbanização ela ocorreu de forma não planejada. E essa urbanização ela se deu por conta da atratividade que Brasília apresentava, por conta daquela ilusão de emprego, de moradia. Então, muitas pessoas migraram de suas cidades, principalmente do interior, para Brasília. E como o plano piloto ele concentra a maior parte dos pontos de trabalho, meio que a população teve que se distribuir ao redor do plano piloto. Então, são locais como Ceilândia, Sol Nascente, locais do entorno mesmo do plano piloto. Também Brasilinha de Goiás. E aí, dessa forma, a população foi afastada do centro, mantendo aquele cartão postal perfeito do centro da cidade. E aí, eles foram obrigados, mesmo por conta da segregação socioespacial, a abrigar os arredores do centro. E a gente nota a importância da mobilidade urbana nessa questão de ligar o centro à periferia, porque sem transporte, sem uma forma de ligar a população a esses centros, não tem como a população vender mesmo a sua força de trabalho para poder garantir o sustento da sua família. Então, no Sol Nascente, isso não ocorreu de forma diferente. Se encontra muito afastado do centro da cidade e ele conta com pouquíssimas linhas de ônibus que liga ele ao centro do plano piloto. Bom, meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco a respeito da mobilidade urbana no Sol Nascente. A mobilidade urbana é um ponto vital para o funcionamento de uma cidade, e no Sol Nascente não seria diferente, tendo em vista que a população do Sol Nascente é uma população periférica e com baixo poder aquisitivo. O principal meio de locomoção utilizados pelos moradores são os ônibus. Atualmente, o Sol Nascente conta com 7 linhas de ônibus que fazem ligação direta com a rodoviária do plano piloto. No entanto, 4 dessas linhas elas fazem apenas meia viagem, ou seja, elas rodam apenas nos horários de pico. Isso afeta muito a vida do passageiro. Aí, relacionado a investimentos, após o Sol Nascente ter se tornado uma região administrativa, ocorreu um maior investimento em mobilidade urbana. Atualmente, está previsto em planejamento a construção de um terminal de ônibus para a região, que vai custar em torno de 3,2 milhões de reais. E também esse ano de 2020 foi construídos
6 quilômetros de asfalto, mesmo no período. Bom dia, meu nome é Camila e eu vou estar falando um pouco sobre a questão urbana e a periferização. A urbanização, ela se dá pela construção e o crescimento das cidades. É a partir disso que começam a se criar casas naqueles locais, escolas, hospitais e outros. A periferização vem desde o estabelecimento das cidades satélites distantes das unidades federativas. Então, hoje não é diferente. E hoje a periferização continua existindo, fazendo com que as classes continuem vivendo em locais de extrema desvalorização. E isso faz com que eles não tenham acesso direto à cidade. Olha, esse pré-artigo, teve, aliás, como objetivo observar como as expressões da questão social interferem na mobilidade urbana do Sol Nascente. A gente fez isso através de uma análise minuciosa de dados publicados pela administração, jornais e também revisão de literatura, apresentada aí no decorrer da disciplina. Futuramente, a gente pretende colocar isso em prática de fato, coletando dados direto com os moradores, também fazendo questionários para serem aplicados para os moradores da região, para conseguir dados aí mais completos. E a categoria de análise escolhida pelo grupo foi o materialismo histórico dialético.